Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso de número 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Será que você pode dizer comigo: o justo viverá pela fé? E diz a palavra: contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Já aconteceu algo na sua vida que você começou a dizer assim: mas isso não é justo logo comigo? Não é justo que aconteça isso na minha vida. Não dizemos assim? Nós sabemos que Deus é um Deus justo. Justo significa que não tem folgas. É justo. E aqui a palavra diz que o justo viverá, andará, conversará, vai respirar, vai dormir, vai acordar. De que forma? Pela fé. O justo viverá pela fé. Mas isso me leva a fazer uma pergunta: se Deus é justo, será que nós temos sido também justos para com Deus? Ou seja, será que em nossa vida existe alguma folga? Se porventura existe alguma folga e não temos sido justos, então precisamos começar a buscar os ensinamentos do Senhor para que sejamos justos. E nos esforcemos em viver em justiça, ou seja, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. E vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Viver pela fé é algo extraordinário. Viver pela fé, querido, é um privilégio. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. Por que o justo vai viver pela fé? Porque o justo, ele sabe a quem ele está servindo. O justo sabe que a palavra que ele recebe é uma palavra verdadeira. O justo tem um entendimento daquilo que vem da parte de Deus, como também daquilo que não vem da parte de Deus. O justo, ele aprendeu a confiar naquilo que o Senhor ensina. Então é pela fé que nós servimos ao Senhor. E faz parte da justiça de Deus que Ele tenha enviado o seu Filho, Jesus, para nos ensinar, para morrer e para ressuscitar por cada um de nós. Então isso faz parte também da justiça de Deus. Entenda uma coisa, por favor, querido. Por isso que Jesus, ele chamou alguns homens, ele convocou 12 homens para dar ensinamentos, para ensinar, para mostrar, para caminhar com esses homens. E nós sabemos que a fé, ela vem quando nós ouvimos. A fé, diz as Escrituras, que ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante que você esteja aqui ouvindo a palavra de Deus. É importante você receber uma palavra da parte do Senhor. Quantos Deus tem algo tão especial, Deus quer falar algo, tem uma palavra destinada, Deus tem
um recado especial, Deus tem algo para ensinar, uma palavra profética. Mas aí, hoje eu não vou à casa do Senhor. E aí você acabou perdendo a grande oportunidade de receber essa palavra da parte do Senhor. Por isso que Deus, Ele vai nos ensinando como nós podemos andar em justiça. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela alimenta o coração dos discípulos de Jesus. Querido, entenda isso. As Escrituras nos ensinam em Mateus 5,6, diz assim: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, será que nós recebemos essa palavra e cremos firmemente nessa palavra? Se eu deixar de crer naquilo que Deus fala, na verdade eu estou duvidando do caráter de Deus. Eu estou questionando ao Senhor, será que essa palavra realmente é do Senhor? Por isso o Senhor Jesus nos chama para ir trabalhando cada um de nós, para que nós nos tornemos discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso 19. Jesus estava para subir aos céus, mas Jesus deixa uma ordem, e uma ordem muito clara. Ele chama os seus discípulos e diz assim: portanto, ide. Ele dá uma ordem: ide e fazei discípulos. Os discípulos não estão prontos, os discípulos precisam ser feitos. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Querido, se você diz que serve a Jesus, se você tem andado com o Senhor Jesus, você precisa aprender a fazer discípulos. É uma ordem. É um mandamento do Senhor. Às vezes nós nos perdemos em tantas coisas, nos perdemos nas tradições, nos perdemos no orgulho denominacional, nos perdemos na placa A ou B ou X, e às vezes estamos à procura de tantas coisas e deixamos as coisas que são ordens do Senhor Jesus: ide e fazei discípulos. Quantas pessoas, ao invés de fazer discípulos, estão buscando shows, estão buscando outras coisas que não é aquilo que o Senhor mandou. Muitas vezes o Evangelho tem feito muitas coisas, mas a minha pergunta a você nesse dia de hoje é: será que você tem feito discípulos? E por que é que precisamos fazer discípulos? Diz aqui a palavra de Deus: ide e fazei discípulos em todas as nações. Mas por que é que Jesus quer fazer discípulo? Que pretensão é essa? Porque se eu não for um discípulo, o meu entendimento será distorcido. Aqueles que não são discípulos vão usar a palavra para um monte de coisas, menos para entender aquilo que Deus está ensinando. Se não for discípulo, a visão não é clara. E às vezes nós confundimos. Jesus quer que eu tenha isso, aquilo outro e outras coisas, mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você tem feito discípulos? Essa pergunta não pode calar. Mas eu tenho tantas obrigações, eu tenho tantas coisas a fazer, eu tenho tantas distrações, tantos entretenimentos. Mas a palavra nos ensina também, e a palavra de Deus é verdadeira, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão por acréscimo. Entenda isso.
Busca primeiro. O que é isso? Isso é um ato de fé. Isso é saber que Deus é justo para fazer cumprir a palavra dele. É um ato de fé. E se porventura nós nos dizemos, mas eu acho que eu cometi tantas injustiças, eu acho que eu fiz coisas que não deveria, eu não me julgo uma pessoa justa. Você sabia que o Senhor Jesus morreu na cruz para fazer justiça? Ele morreu no nosso lugar, para que nos tornássemos justos em sua pessoa. Pelos nossos merecimentos, claro que não teríamos nada a fazer. Mas Jesus, ele se fez pecador. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas mazelas, os nossos pecados, as coisas que pairavam sobre a nossa vida. Jesus levou sobre ele. Para quê? Para que nós nos tornássemos justificados. Então, se você recebeu Jesus no seu coração, se você realmente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, certamente você vai dizer assim: eu aceitei na minha vida, então eu fui justificado. Ele precisava passar por isso? Não. Isaías 53, verso de número 7, diz o profeta Isaías, que ele, como uma ovelha, foi levada ao matadouro, e não abriu a sua boca, não reclamou, não murmurou. Por quê? Ele haveria de cumprir aquilo que era justiça, e Jesus estava totalmente sob o controle do Pai. Ele estava totalmente em obediência ao Pai. Entenda uma coisa: quando nós obedecemos ao Senhor, nós podemos aquietar o nosso coração. Não precisamos murmurar, nem reclamar, nem inventarmos desculpas, porque se estivermos na direção do Senhor, certamente, por servirmos a um Deus justo, o melhor haverá de acontecer na nossa vida. Por isso Jesus fez discípulos. Jesus chamou homens igual a mim, igual a você, pessoas simples, mas pessoas que levaram a palavra adiante, pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, mas depois também discipularam outras pessoas. Por isso a semente foi lançada, a semente da palavra do Senhor. E nós começamos a entender por que é que Deus quer que nós sejamos discípulos. Por que é que nós estejamos compreendendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Porque existe uma diferença, querido, muito grande entre os seguidores. Quando Jesus saía para pregar na beira da praia, sobre o monte, no templo, haviam os curiosos, aqueles que queriam saber o que será que ele está ensinando, que doutrina é essa, que ensinamento é esse, a respeito de que ele está falando. Será que vai ter alguma coisa para a gente aí? Será que ele vai distribuir umas terras? Será que ele vai multiplicar pães nesse dia de hoje? O que é que Jesus vai fazer? Será que ele vai curar alguns aleijados? Haviam dois tipos de seguidores: aqueles que seguiam a Jesus, mas havia também os discípulos. São duas categorias de pessoas. E nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: será que eu estou sendo um seguidor de Jesus? Alguém que está seguindo de longe, apenas por uma religiosidade, ou apenas para saber umas coisas novas? Ou será que realmente eu sou um discípulo? Ser discípulo é diferente.
Ser discípulo, filha, é um privilégio. Dizer assim, eu sou um discípulo de Jesus, é diferente. Os seguidores esperavam de Jesus que ele multiplicasse os pães, mas o discípulo não fica apenas esperando, o discípulo vai e pesca. Os seguidores às vezes são até bem intencionados e dizem assim, eu vou doar parte do meu dia para a obra do Senhor. O discípulo se sacrifica e diz assim, eu não vou doar uma parte do meu dia, eu vou doar a minha vida para o Senhor. É a minha vida que eu entrego ao Senhor. Os seguidores, aqueles que ouvem e até entendem, diz assim, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Que bom guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas o discípulo tem uma outra atitude. O discípulo pega a palavra que está no seu coração e vai e aplica a palavra. E leva a palavra a um aflito, a um necessitado, a alguém que está precisando da palavra de Deus. E todos nós precisamos da palavra de Deus. Entenda isso, por favor. Por isso a nossa pergunta, será que as minhas atitudes têm sido de um seguidor? É tão complicado quando nós começamos a servir a Jesus e estamos ainda na condição de seguidores, aliás, de uns que seguem até meio à distância, meio de longe. E quando a gente segue a Jesus de longe, a gente segue murmurando, reclamando, perguntando, será que não dá para ser diferente? Será que Deus não tem coisas melhores para mim? É verdade. Ah, querido, a atitude de um discípulo não é apenas seguir de longe. A atitude de um discípulo é estar ao lado, é receber o melhor. Os seguidores de Jesus estavam ali, ao lado, recebendo. A Bíblia diz que tinha um deles que até encostava a cabeça no ombro, no peito do Senhor Jesus. Olha que privilégio. O próprio João diz isso. O próprio João diz assim, um discípulo amado, aquele que recostava, ele estava se referindo a si mesmo. Ele sabia que ele era amado pelo Senhor. Você é um amado do Senhor. Entenda isso. É exatamente por isso que você está recebendo a palavra, porque o Senhor está dizendo assim, olha, chega um determinado momento da sua vida, às vezes até nós caminhamos e seguimos a Jesus a uma certa distância, sem muito compromisso, meio que sorrateiramente, não é verdade? Eu tenho um grande amigo que quando ele se converteu, diz ele que disfarçou a Bíblia, botou uma capa diferente, assim, para parecer um livro de escola, para que ninguém percebesse que ele era um cristão. Aí ele fala assim, olha, aquele tempo eu era apenas um seguidor, hoje eu sou um discípulo, eu faço questão que as pessoas saibam que eu sigo a palavra de Deus, porque ouvir e seguir a palavra de Deus é na verdade um privilégio. Os seguidores apenas somam. Está precisando de alguma coisa? Eu queria somar aí alguma coisa. Que bom! É bom somar, mas é muito melhor multiplicar. É verdade, é melhor multiplicar e dizer assim, olha, Deus tem me chamado a ser um multiplicador. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver, não apenas na igreja, mas no meu trabalho, por onde eu passar, eu quero ser a diferença. Sabe, amados, chega um determinado momento da nossa vida que nós precisamos estar atentos e fazer um raio-x da nossa vida espiritual. O Senhor tem nos chamado ao crescimento. Não é o crescimento em números. É bom quando cresce em números, mas o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas.
o crescimento espiritual. O Senhor está nos convocando para o crescimento espiritual. Por isso que ele diz assim: mas o justo, aquele que está aprendendo sobre a justiça de Deus, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que está buscando a palavra do Senhor, diz assim: o justo viverá pela fé. Feche os seus olhos onde você se encontra. Coloca a mão aí sobre o seu coração. Pai, a tua palavra foi proclamada nesse dia de hoje. Aquilo que o Senhor tinha, Pai, a palavra que foi dispensada, Senhor, do trono da tua graça, chegou até os nossos corações. E essa palavra não pode voltar vazia, mas ela está cumprindo um propósito. Eu sei que nesse dia de hoje, o Senhor está chamando, convocando um exército, homens e mulheres valentes, determinados, Pai, a cumprirem o teu chamado. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Você pode dar um amém bem gostoso, aplauda ao Senhor.